Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão envolvendo geometria plana. Vamos ao enunciado dela. Bom, a questão fala sobre um parque que possui uma cachoeira e ela permite a visitação a partir de algumas passarelas. Uma passarela AB, que nós temos aqui destacada, uma passarela AC e uma passarela que passa na frente da cachoeira, DE, e ele dá as medidas de todas essas passarelas. Ele diz que um projeto vai fazer uma passarela passando por detrás da cachoeira, unindo os pontos B e C. E essa passarela, ele avisa para a gente que vai ser paralela à já existente DE. Então, vamos lá. Se elas são paralelas, eu posso dizer que esses ângulos aqui, ó, BD e C e E, eles são congruentes cada um, porque eles são ângulos correspondentes. Bom, aí o que nós temos aqui? Ele, considerando as medidas já existentes, a nova passarela medirá. Bom, bem aqui eu tenho um terceiro ângulo A, e esse terceiro ângulo A, ele representa um ângulo desse triângulo aqui, ó, ADE. Se você observar, esse triângulo ADE, pequenininho aqui da frente, ele tem três ângulos congruentes ao triângulo maior, ABC. Então, eles são triângulos semelhantes. Se eles são triângulos semelhantes, você pode construir uma semelhança. Aí, o que é que eu vou dizer? Que a medida AD deste primeiro lado aqui no triângulo menor, ela está para a medida AB, que é o lado correspondente no triângulo maior, está para a medida AB, assim como a medida da passarela DE, que é o lado aqui no triângulo menor, DE, está para o lado correspondente no triângulo maior, que é justamente a passarela BC que você precisa determinar. Então, vamos lá. Quem é a medida AD? 120 metros. Dividido pela medida AB, que vale quanto? A medida AB vai valer 120 mais 360. Então, nós vamos ter aqui 120 mais 360, que vai dar 480. Mas vamos colocar aqui a soma. Isso tem que ser a medida DE, que é 60, dividido pela medida BC, que ele quer descobrir. E aí você vai fazer aqui agora algumas continhas e vai encontrar que essa medida BC vale justamente 240 metros. 240 metros é o que a gente encontra na alternativa B de bola. Então, letra B é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal envolvendo o conceito de áreas. Vejamos o que é que nos diz a questão. Devido aos problemas de trânsito, algumas prefeituras optam pela construção de trevos, que recebem o nome devido à semelhança com trevo. E aí a gente tem aqui como é que é esse procedimento. Ele pede para você considerar 3 como aproximação de π e vai lhe fazer alguns questionamentos. Se a medida do lado do quadrado indicado na figura A é x, a área da figura D, que representa o projeto da prefeitura, é. Então, bem aqui, ó, você tem um quadrado cuja área mede x. Eu não vou olhar tanto para o quadrado, eu vou olhar para a circunferência que está dentro, ou para o círculo, já que nós vamos trabalhar com área. Esse círculo é um círculo que tem raio x sobre 2. Então, você tem aqui x sobre 2 de raio. O que é que você vai pegar? Você vai pegar esse círculo e vai tirar 1/4 dele aqui. Então, você tirou 1/4 de círculo. E vai substituir isso por um quadrado. Bem aqui, você vai ter um quadrado cujo lado mede x sobre 2. Só que quando você fizer isso para as 4 figuras, você vai ter construído um outro quadrado maior aqui, cujo lado mede quanto? X sobre 2 para cima e x sobre 2 aqui para baixo. Você vai ter que o lado desse quadrado mede x. E aí você vai ter que essa primeira área que eu estou destacando aqui, ela vale a área desse quadrado, que é x ao quadrado. Só que você tem que olhar para os círculos. Eu não tirei 1/4 do círculo, então bem aqui eu fiquei com 3/4 do círculo. Bem aqui eu também fiquei com 3/4 do círculo, 3/4 do círculo e também 3/4 do círculo. Então, ao todo, eu tenho 4 vezes 3/4 do círculo. 4 vezes 3/4 é como se eu tivesse 3 círculos. Então, a esta área do quadrado, eu vou somar a área de 3 círculos. 3 vezes o π, que ele pediu para você considerar como sendo 3, raio ao quadrado. O raio não é x sobre 2? Então, x sobre 2 ao quadrado. E aí você vai ter essa conta. Vamos fazer essa conta aqui em outro momento. Você tem x ao quadrado mais 3 vezes 3
vezes x sobre 2 ao quadrado. É a conta que nós tínhamos lá. Isso aqui vai ser x ao quadrado mais 9 vezes x ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai dar justamente 13x ao quadrado sobre 4, que é o que você encontra na alternativa D. Então, letra D responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão bem legal de geometria plana. Vejamos o que é que nos diz esse enunciado. Uma arquiteta projetou uma mesa cujo tampo de vidro possui a forma de um prisma reto, no qual a base é um hexágono representado na imagem a seguir. No projeto, os lados BC, CD, EF e FA medem 100 raiz de 3 centímetros. Então, vamos lá. CD, BC, EF e FA, cada um desses mede 100 raiz de 3 centímetros. Os lados AB e DE medem 120 raiz de 3. AB e DE, eles medem 120 raiz quadrada de 3. Aí vamos lá, ele vai dizer para você usar 1,7 como raiz de 3 e vai lhe perguntar qual é a área da base desse tampo, quanto é que mede a área da base desse tampo em metros quadrados. Então vamos lá, a gente vai ter que determinar a área da base desse tampo calculando aqui em metros quadrados. O que eu vou fazer? Esse hexágono não é regular, então você não sabe calcular essa área de uma maneira prática. Eu vou dividir esse hexágono em figuras que você consiga calcular de maneira prática. Eu vou ligar aqui o ponto A ao ponto E e o ponto B ao ponto D. Pessoal, como esse triângulo DBC ele é isósceles e tem um ângulo de 60 graus, os ângulos da base também vão ter que ser de 60 graus. E na realidade ele vai ser um triângulo equilátero. A mesma coisa para esse outro aqui, para o AFE. Então, essa medida aqui, que liga o A até o E, também vale 100 raiz quadrada de 3. E aqui eu tenho um triângulo, um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área de um triângulo equilátero aqui, de outro triângulo equilátero aqui de vermelho também, e tenho que somar isso à área deste retângulo que eu estou destacando aqui. Então, o que é que você vai ter que fazer? A área que você vai calcular é justamente 2 vezes a área de um triângulo equilátero mais a área de um retângulo. O retângulo ele tem base 120 raiz de 3 e altura 100 raiz de 3. Então, vamos lá. A área que nós estamos interessados é 2 vezes a área de um triângulo equilátero mais a área do retângulo. A área do triângulo equilátero vai ser a área de um triângulo cujo lado mede 100 raiz de 3, que é aquele valor que foi dado para a gente. A área de um triângulo equilátero, lembrando, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, você vai substituir 100 raiz de 3, que é o lado, ao quadrado vezes a raiz de 3, tudo isso sobre 4. E aí você vai ter mais a área do retângulo. O retângulo, ele era um retângulo que possuía 120 raiz de 3 de base e 100 raiz de 3 de altura. E aí você vai ter que fazer conta, trocar a raiz de 3 por 1,7 e fazer um certo trabalho algébrico, até que você vai chegar que essa área vale 61.500 centímetros quadrados. Perceba que a gente vinha usando as unidades em centímetro. Como eu vinha usando as unidades em centímetro, a minha resposta ela é em centímetros quadrados. Mas a questão me perguntou em metros quadrados, então eu preciso converter. Essa área, quando eu fizer a conversão, vai ser 6,15 metros quadrados, que é o que você encontra na alternativa B. Então, letra B é a resposta correta dessa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questão de geometria espacial. Vejamos o que é que nos diz a questão. Ao preparar a exposição de uma escultura, o museu encomendou uma base de apoio maciça, com o formato de um tronco de pirâmide, com as dimensões indicadas na imagem. Aí nós temos aí o tronco de pirâmide. A quantidade de material necessária para a confecção dessa base é... Então você precisa calcular o volume desse tronco. Aí você vai ter que lembrar da fórmula do volume do tronco. O volume do tronco é a altura dividido por 3, que multiplica a área da base maior, mais a raiz quadrada do produto das áreas, a área da base maior, a área da base menor, mais a área da base menor. Então, você tem essa fórmula para calcular o volume de um tronco de pirâmide. Aí você vai ter, então, que o volume desse tronco vai ser, a altura foi dada para a gente aqui, ó, 3, dividido por 3, que multiplica a área da base maior. A base maior é um quadrado de lado 6.
Então, você vai ter 6 ao quadrado, mais a raiz quadrada do produto das áreas, que é 6 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, 6 ao quadrado vezes 4 ao quadrado, mais a área da base menor, que é 4 ao quadrado. Aí agora é só fazer as continhas, você vai encontrar que o volume é 3 dividido por 3, 1, que multiplica 36, mais 6 vezes 4, 24, mais 16. Aí só somar 36 mais 24 mais 16, que você encontra o volume do tronco. O volume do tronco dá justamente 76 metros cúbicos. Aí você procura aqui nas alternativas e vai perceber que 76 metros cúbicos é justamente a letra C. A resposta correta dessa questão, então, é a alternativa C. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questãozinha bem legal envolvendo visão espacial. Vejamos o que é que nos diz essa questão. Um enfeite em espiral é colocado ao redor de um enfeite cilíndrico de vidro transparente, conforme a imagem. Um novo enfeite é posicionado entre uma lanterna e a parede. A lanterna aponta diretamente para o cilindro de forma a projetar uma sombra ortogonal da decoração em espiral. Aí o que é que ele pergunta? Nessas condições, uma das possíveis sombras a serem formadas é... Aí você tem que analisar qual vai ser a sombra a ser formada. Se você projetar ortogonalmente, você vai visualizar o quê? Você vai visualizar de frente aqui justamente essa visão ortogonal. Então, você tem aqui, ó, que você começa visualizando essa subida aqui em vertical e depois a diagonal. Aqui por trás do cilindro passa uma nova faixa que você não está visualizando, mas que como o cilindro é transparente, a luz vai passar e vai projetar justamente essa faixa que está atrás, que vai ligar esse ponto aqui mais baixo até o ponto mais alto. E aí você vai ter novamente a projeção dessa parte da frente, depois a projeção da faixa que está atrás, que não está visível para a gente, mas o cilindro é transparente, então ela vai mostrar. E por fim, essa parte aqui mais superior, essa parte aqui mais de cima. Então você vai ter essa projeção ortogonal aí, um começo vertical e depois um zigue-zague, que você vai observar. E aí você vai para as alternativas. A única que cumpre isso é justamente a alternativa C, que tem um começo vertical e depois o zigue-zague. Nas demais alternativas você não tem esse começo vertical aqui na parte superior do meio, ou então aqui na alternativa A ficou justamente faltando as faixas que passam aqui atrás, né? Que você tem uma faixa na vertical. Então, a resposta correta é a letra C. Então, letra C responde corretamente essa questão. Olá, querido estudante! Vamos aqui para a resolução de uma questãozinha bem interessante, envolvendo aqui conceitos de geometria plana, soma dos ângulos internos de um triângulo. Vejamos o que é que diz essa questão. Uma pessoa instalou um poste onde colocará uma luminária para melhorar a iluminação da parte do terreno de sua chácara. O poste foi fixado e será sustentado por 2 cabos, PA e PB. O ângulo alfa formado entre o chão e o cabo PB é G. Aí você observa aqui na figura. Quando você olha aqui para a figura, você vai perceber que você tem bem aqui o ângulo de uma reta, porque BQ é uma reta. Aí você tem que esse 80 menos x junto com esse 70 mais 3x tem que dar quanto? 180 graus, que é o ângulo de uma reta. E aí, com isso, você já consegue calcular o valor desse x. Então, 80 menos x mais 70 graus mais 3x, isso aqui tem que ser 180 graus. 80 mais 70, 150 graus, menos x mais 3x mais 2x, é igual a 180 graus. Então, você encontra que 2x é igual a 30 graus, o x vale 15 graus. Encontrei que o x vale 15 graus. Por que isso aí foi interessante? Porque agora eu vou olhar para o triângulo APB, que eu estou destacando aqui para vocês. A soma das medidas dos ângulos internos dele tem que ser 180 graus também. Aí você tem esse primeiro ângulo interno, que é 70 mais 3x, 70 graus mais 3x, mais esse outro ângulo interno, que é de 25 graus, mais o ângulo alfa, que a questão nos perguntou, tem que ser igual a 180 graus. E aí você vai encontrar quanto é que vale o valor de alfa se você substituir o x por 15. Você vai encontrar que 70 graus mais 3 vezes 15, que é 45 graus, mais 25 graus mais alfa, tem que ser igual a 180 graus. Isso vai dar o quê? Isso vai dar que 140 graus mais alfa tem que ser igual a 180 graus. O alfa, então, tem que ser 40 graus. Então, nosso ângulo alfa
ele é de 40 graus. E aí você vai procurar e vai encontrar 40 graus na alternativa B. Então a letra B é a resposta correta dessa questão. Olá, meu prezado estudante do SAS. Vamos aqui resolver uma questão bem legal envolvendo conceitos de razão e proporção. Vejamos o que é que nos diz a questão. Ele fala um texto base aqui explicando como é que funcionam as máquinas de refrigerante, a composição do refrigerante. E aí ele fala que são 3 ingredientes: água, gás e xarope. Aí o que é que ele diz? Considere que para atingir o balanço correto, deve-se colocar uma parte de xarope para cada 3 partes de água. Desprezando o volume de gás, então você vai considerar só 2 ingredientes, xarope e água. Para encher completamente 200 copos de 300 ml, será necessário um total de água em litros igual a... Bom, você tem que xarope sobre água é igual a 1 sobre 3. Então, a quantidade de xarope está para uma parte, assim como a quantidade de água está para 3 partes. O que é que eu posso tirar aqui? Daqui eu posso tirar que a quantidade de xarope é a quantidade de água dividido por 3. A minha quantidade total vai ser xarope mais água, porque ele pediu para desconsiderar a quantidade de gás. Então, a minha quantidade total vai ser xarope, que é a quantidade de água sobre 3, mais água. E a minha quantidade total, então, vai ser justamente 4 vezes a quantidade de água dividido por 3. 4/3 da quantidade de água. Só que o que é a minha quantidade total? A minha quantidade total é 200 copos vezes 300 ml em cada um. Vezes 300 ml em cada um. Isso aqui tem que ser 4 vezes a quantidade